Olá, aluno do primeiro ano do ensino médio, seja bem-vindo de volta a mais uma aula interdisciplinar da área das ciências da natureza. Eu sou a professora Isabela, sou professora de biologia e estão comigo aqui hoje a professora Suzana e o professor Leonardo para compor essa bancada dessa aula interdisciplinar. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, Isabela. Bom, nesta aula nós vamos trabalhar a Química da Vida 2. Vem cá! Você se lembra que na aula anterior, imediatamente anterior, a gente trabalhou alguns experimentos para falar sobre as propriedades da água? A gente viu que a água tem a fórmula química H2O e ela apresenta polaridade. Essa polaridade tem algumas implicações biológicas. Por exemplo, a capilaridade, que é resultante das forças de coesão entre as moléculas de água. A gente também viu que essas forças de coesão estão relacionadas com a tensão superficial. Você se lembra dessa experiência em que a gente jogou um pouquinho de orégano na superfície da água e esse orégano não entrou para dentro desse líquido porque o peso dele não foi suficiente para romper com essa força de ligação, essa força de coesão entre as moléculas. E a mesma coisa, lembra da moedinha? Quantas gotas que cabem aqui dentro, né? Aqui na superfície dessa moeda. Então, observando aqui que a gente tem aqui mais de 40 gotas, deve ter umas 50. E essa água não caiu dali de cima porque as moléculas, né, estão juntinhas, unidas por essa força de coesão. A gente também viu que a água é um solvente universal e ela dissolve substâncias que têm afinidade por ela, ou seja, substâncias que são hidrofílicas. Então, a gente colocou aqui dentro desse becker um pouquinho de sal de cozinha, que é uma substância hidrofílica, e na superfície aqui do becker a gente tem óleo, que é uma substância apolar, né? E, portanto, não tem afinidade pela água e não vai solubilizar ali nesse solvente. Bom, dito tudo isto, eu gostaria de convidar vocês para a gente poder entender a habilidade que a gente continua trabalhando nesta aula e falar um pouco mais sobre as propriedades da água, que é um líquido tão fundamental para os seres vivos. Então, nesta aula, nós estamos, analisando as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os limitantes, a ela, com ou sem uso de aplicativos digitais, tá? Bem, a água possui papel fundamental na termorregulação dos seres vivos. Então, vamos começar a falar sobre isso, né? E essa termorregulação tem a ver com uma propriedade da água que é chamada de calor específico, tá? Eu vou convidar a Suzana, a professora de física, para trocar de lugar aqui, para ela poder explicar um pouco melhor sobre essa propriedade e que está relacionada a algumas coisinhas que a gente anotou aqui no quadro. Ok. Você quer vir para cá? Ok, primeiro eu vou explicar o que está aqui no quadro, né? A água é uma substância que tem um comportamento um pouco curioso. Por quê? Pensando em resfriamento, na natureza, a maioria das substâncias, quando resfriam-se, elas contraem-se, ou seja, tem o seu volume diminuído. Com a água, acontece o fato curioso é que, observa, quando a água está resfriando, o volume está diminuindo. Porém, quando atinge a temperatura de 4 graus Celsius, ao invés da água contrair-se, ela dilata-se. Então, tem o seu volume aumentado, como está mostrado ali no gráfico. Aumenta o volume, diminui a densidade. E a densidade é uma propriedade que está relacionada com o fato, por exemplo, os corpos mais densos, eles têm a tendência de afundar no líquido. Os menos densos, eles boiam na superfície. Então, veja só, isso aqui é uma sabedoria, inclusive, da natureza. Por quê? Imagina, nós temos aqui uma figura que representa um lago. Então, aqui em cima, vamos colocar uma temperatura negativa, menos 5 graus Celsius. Você pode, por favor, explicar por que menos 5 graus Celsius foi a temperatura que vocês exemplificou?
Exatamente, porque eu preciso de uma camada de gelo. Então, menos 5 graus Celsius, nessa temperatura aqui, a água, ela fundiu-se, ela se solidificou, ela não está no estado líquido. Mas por que que isso aconteceu? Veja, aqui é uma região que é fria, né? A gente está vendo a temperatura menos 5 graus Celsius. Com o passar do tempo, a temperatura foi caindo. Aí o que aconteceu com a água aqui nesse lago? Aqui embaixo, a água está a 4 graus Celsius. Por quê? À medida que a temperatura foi caindo, essa água foi resfriando. Mas quando ela atingiu 4 graus Celsius, o volume dela aumentou. Então ela subiu para a superfície. Atingiu a superfície e encontrou uma temperatura abaixo do ponto de fusão. O ponto de fusão da água é 0 graus Celsius nas condições normais de temperatura e pressão. Então, a água subiu, encontrou uma temperatura abaixo de 0 graus e fundiu-se. Então, aqui formou uma camada... Né? Solidificou-se. Virou gelo, passou para o estado sólido. Então, formou uma camada de gelo. Porém, o gelo, ele é isolante térmico, então ele consegue manter a água que está abaixo dessa superfície a uma temperatura de 4 graus Celsius. E aí sim, a vida nesse lago pode ser mantida. Outro fato curioso da água é que ela tem o seu ponto de ebulição. Nas condições normais de temperatura e pressão, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Ou seja, entre 0 e 100 graus Celsius, a água está no estado líquido. Acima de 100, ela estará no estado de vapor, de gás. E abaixo de 0, ela estará no estado sólido, o gelo. Isso é muito importante do ponto de vista biológico, né? Porque a água no estado líquido é que permite a sobrevivência dos seres vivos. Vocês sabem que nas regiões polares do planeta, basicamente a água está sólida, porque a temperatura é muito baixa. E tem um bioma chamado tundra, que tem gramíneas que crescem nessa região e não conseguem se desenvolver assim muito, e outras espécies não conseguem, porque a gente tem um fenômeno chamado de seca fisiológica. Então, até existe água, né? Só que a maior parte do tempo ela está no estado sólido, porque a temperatura está muito baixa. E no restante do planeta a gente já tem uma situação diferente. Em geral, a água no estado líquido, né? Então, do ponto de vista biológico, isso daqui é super importante. E dando continuidade a esse raciocínio, a água possui papel fundamental na termorregulação dos seres vivos, né? Então, ela consegue absorver grande quantidade de calor sem alterar a sua temperatura. Nesse sentido, a gente tem animais que têm diferentes estratégias, vamos dizer assim, para a manutenção da sua temperatura. Os animais endotérmicos produzem calor internamente, de modo que a sua temperatura é constante ao longo do tempo, independente da temperatura externa, tá? Agora imagina que esses animais estejam submetidos a um ambiente super quente, por exemplo, né? Ou então que, vamos imaginar um ser humano que esteja fazendo prática de atividade física. Nessas duas situações, existe uma tendência do aumento da temperatura do corpo. Só que do ponto de vista biológico, isso é perigoso. Então, a gente não pode ter a nossa temperatura corporal aumentada de forma descontrolada, né? Porque as nossas funções metabólicas, elas vão sofrer prejuízos, tá? E aí que a água entra como um papel fundamental nessa termorregulação. Vem comigo para a gente entender essa imagem, esse infográfico, né? Então, os mamíferos, né, os homens, incluindo aí, apresentam na pele glândulas chamadas de glândulas sudoríparas, tá? E essas glândulas sudoríparas produzem suor. O suor contém água. E ao ir para a superfície da pele, essa água vai evaporar, roubando da superfície da pele calor, tá? E ao evaporar, roubando esse calor,
ocorre um controle da temperatura corporal. Então, todas as vezes que você vai para a educação física, aliás, a educação física é a matéria favorita, né, de todo mundo, porque vai sair da sala, vai para a quadra, vai poder espairecer um pouco, e é muito bom mesmo. Então, quando a gente faz a educação física e volta para a sala todo suado, né, esse suor, ele é totalmente natural e ele é importante para a manutenção da nossa temperatura em níveis mais adequados, né? Quando a gente sente febre, a gente fica mais prostrado, né? O que é a febre? É exatamente esse aumento fisiológico da nossa temperatura, mas há uma intencionalidade do organismo por trás desse processo. E durante o momento assim da febre, a gente não produz suor, porque o termostato do nosso corpo é modificado quando a gente tem uma infecção e um processo inflamatório. É muito interessante pensar sobre isso, né? Aí a gente vai lá e toma um antitérmico. O antitérmico, ele altera a percepção do nosso organismo em relação àquele termostato, e aí a gente passa a produzir o quê? Suor, que vai ajudar a amenizar esse processo, né, esse processo febril, e amenizar e controlar a nossa temperatura. Num primeiro momento, a febre é importante, né? Porque ela indica que existe alguma coisa errada acontecendo no nosso organismo, algum processo provavelmente infeccioso, mas é claro que em níveis exagerados a gente não deve ignorar, né? E precisa procurar um médico para poder, de repente, fazer uso de um antitérmico. Agora, eu convido de novo a Su para explicar para a gente por que a água faz isso, por que a água consegue roubar calor e evaporar na superfície do nosso corpo, Su? Então, isso está relacionado com uma grandeza física chamada calor específico. Está no próximo slide, você passa para a gente, por favor? Então, as substâncias na natureza, elas não esquentam da mesma maneira. Por que daquela figura? Você que já foi à praia já deve ter observado o seguinte: durante o dia, tanto a areia quanto a água do mar estão recebendo a mesma quantidade de calor. Calor é energia térmica. Então, a areia e a água do mar estão recebendo calor, energia térmica que vem do sol. Porém, a areia esquenta muito mais do que a água. Eu vou desenhar aqui para você. Então, o mar Isso. E a areia. E aqui eu vou colocar um guarda-sol. Vai. Isso. Então, você percebe o seguinte: você pisa na areia e você queima seu pé, mas se você entra na água, a água está uma temperatura agradável, está fria. Mas como assim? A areia e a água estão recebendo a mesma quantidade de calor. A areia esquenta mais rápido do que a água. Por quê? Porque a areia tem um calor específico diferente do calor específico da água. Mas o que é esse calor específico? O calor específico é uma grandeza física. Ele mede a quantidade de calor necessária para que 1 grama de uma substância tenha elevado em 1 grau Celsius o valor da temperatura. Então, para cada grau Celsius de elevação na temperatura, eu preciso de uma quantidade de calor específico para cada grama de substância. Então, o calor é específico porque cada substância tem o seu próprio calor específico. Então, ali a gente pode observar. Veja que o calor específico da água é de 1 caloria para cada grama elevar em 1 grau Celsius a sua temperatura. E da areia é de 0,20, o da areia 0,20 calorias para cada grama de areia elevar em 1 grau Celsius a sua temperatura. Caloria é a unidade de medida desse calor que é energia térmica. Então, a gente vê essa diferença. O calor específico da areia é muito maior que o calor específico da água. Então, eu troquei aqui. O calor específico da água é muito maior que o calor específico da areia. Eu entrei no embalo e fui falando, né? Então, isso tem
é uma consequência. A água esquenta muito menos do que a areia, quando recebe a mesma quantidade de calor. Então a gente vai à praia, né? Aí a gente fica lá esquentando o pezão na areia. Aí quando vai lá no marzinho, né, gente? A água tá fria. A água tá fria. Agora, à noite acontece o contrário. À noite a areia tá fria, mas a água tá quentinha. Por quê? Da mesma forma que a água demora para esquentar, ela também demora para esfriar. Areia, com um calor específico pequeno, esfria muito mais rápido, libera calor para o ambiente muito mais rápido. Mas a água vai demorar um tempo até liberar o seu calor e por isso ela permanece mais quentinha. Continua agradável, né? Bom, a água também é super importante para o nosso metabolismo, tá? Ela pode participar diretamente das reações químicas do nosso corpo como um reagente ou como um produto. Aí eu quero convidar o professor Leonardo para ele explicar o que é um reagente, o que é um produto. Sim. Bom, caros colegas e alunos, nós temos na química, quando representamos, nós geralmente temos algo que é escrito e vem uma setinha e depois outras substâncias são escritas depois daquela setinha, né? Então, nós denominamos reagentes aquelas substâncias que serão consumidas ao longo do processo. E nós chamamos de produto aquelas substâncias que serão formadas ao longo do processo. Então, os reagentes, eles são consumidos, temos a setinha, que é a reação química, e depois nós temos o produto, que é aquilo que foi produzido por aquela reação. Uma reação, se ela for 100%, todo reagente vai ser convertido em produto. Mas tem reações que não são 100%, parte não é convertida. Isso. E aí, diante dessa explicação, a gente consegue entender que a água como um reagente, ela vai ser representada antes da seta numa equação, né? E a água como um produto vai ser representada depois da seta em uma equação química, né? Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Eu vou pegar um amarelo aqui, só para chamar a atenção para a setinha, tá? Então, a gente tem aqui alguns exemplos em que a água participa diretamente dessas reações. Então, a gente tem aqui a reação de digestão, né? Então, quando a gente consome alguma coisa, ingere alguma coisa, geralmente a gente tem dentro daqueles nutrientes polímeros, tá? Polímeros são moléculas grandes, como se fossem um colar de pérolas, tá? E cada pérola é um monômero, ok? Para que a gente absorva esses monômeros e aproveite bem os nutrientes do alimento, aqueles monômeros têm que ser individualizados, ou seja, precisa haver digestão, tá? E essa digestão acontece exatamente através de uma reação de hidrólise. Então, na água, a gente sabe já que a água tem essa fórmula aí estrutural, né? 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. E na reação de hidrólise, uma dessas ligações químicas é rompida, tá? E como resultado, a gente vai ter um OH- e um H+. E para que serve isso daqui? Para poder se ligarem aos monômeros daquele polímero, que é o nutriente do alimento, e eles se manterem estáveis. Porque se tem uma ligação química rompida, alguém fica infeliz ali naquela separação. E para poder acabar com essa infelicidade, esses íons, né? O íon OH- e o íon H+, vão se juntar a esses monômeros para ficar todo mundo feliz e satisfeito dessa separação. E para a gente poder fechar, a água também pode ser um produto de reação. Então aqui a gente verifica uma reação de síntese por desidratação. Então existem aqui 2 reagentes, por exemplo, 2 aminoácidos, tá? Esses aminoácidos estabelecem uma ligação peptídica entre eles. Aliás, isso vai ser assunto de uma aula aí que vai ter mais para frente. Fica ligado com a gente, tá? E quando esses aminoácidos se ligam, eles liberam esses íons OH- e H+, para formar um determinado produto e
água, que é o outro produto desta equação, desta reação, tá? Bom, vou deixar uma dica para vocês. Vocês conseguem responder qual que é a relação entre água e o consumo de água com os usos da cana-de-açúcar? Eu vou deixar esse desafio para os nossos alunos resolverem. Agradeço imensamente a presença do professor Leonardo e da professora Suzana. E nos aguarde, não sai daí não, tá? Na próxima aula a gente conversa mais. Tchau, tchau!